Quem fala é o Prof, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje um videozinho diferente. Hoje eu vou trazer um vídeo que eu acho que é uma série que eu quero trazer pro canal, que é a série de histórias dos personagens do nosso menino Honor of Kings. E eu vou começar aí com ele, menino Lubu. Lembrando, essas gameplays de fundos estão sendo feitas aí no modo offline, tá, pessoal? Elas estão sendo feitas no modo offline, então só pra vocês ficarem sabendo aí. E vamos lá falar sobre ele, Lubu, o deus da guerra aqui no North Kings. Lembrando, eu vou trazer um pouco de informação do personagem Lubu normal e do Lubu do Honor. E vamos começar. A história do Lubu, pra quem não conhece, o Lubu é um personagem japonês. Se eu me lembro bem, ele é japonês, não chinês, tá? Ele é da história japonesa. O Lubu, ele era um guerreiro tão formidável, tão poderoso, que ele recebeu o título de Deus da Guerra, tá, pessoal? O Lubu, ele recebeu o título de Deus da Guerra. Pessoal, vocês estão entendendo o que eu tô falando? O cara, na sua história original, ele era monstruoso. É claro que tudo que é bom dura pouco. E o Lubu, ele acabou sendo traído e morto, tá? Ele foi vendido, ele foi entregue, na verdade, na época, para o general inimigo dele. E acabou tendo seu fim, porque ele jurou lealdade àquele cara, se ele soltasse ele, mas no final o cara acabou ficando com medo porque o Lubu era uma séria ameaça. O Lubu era uma séria ameaça. Mas vamos lá para a história do nosso menino Lubu aqui, do nosso Honor of Kings, né? A honra dos reis. O Lubu, ele era um soldado que começou a se destacar muito na legião do Cao, tá? Pra quem não conhece, sim, o Lubu, ele é servo do Cao. Ele trabalhava pro Cao, na verdade. E por ele servir ao Cao e trabalhar pro Cao, o Lubu ele foi ganhando muito destaque nas fileiras do Cao, né? O Cao acabou dando muito valor, vamos falar assim. O Lubu acabou gerando muito valor e ele acabou se tornando um guerreiro digno. Os planos do Cao eram bem simples, vamos falar assim. Os planos do Cao eram bem simples, entre muitas aspas. Era o seguinte, qual que era o plano do Cao? O Cao, ele queria trazer o deus da guerra pro lado dele, porque a mecânica, o Cao, cara, ele é um dos personagens mais filhos da fruta do universo de Honor, tá? Porque o cara, ele é um cara muito forte, muito poderoso e ele sabe muito bem como usar esse poder dele. Então, é insano, né? O Cao, ele é um cara insano, tá? No universo de Honor. E como o Cao ele queria ter mais poder, o que o Cao fez? O Cao fez com que esse soldado, sim, esse soldado, meio que, ele estava tendo um caso na época com uma mulher, né, uma garota, e essa garota era uma das servas, digamos, pessoais do Cao, né, ele mandava missões específicas, né, missões, vamos falar assim, que ele precisava daquele toque mais feminino pra ele precisava mais daquele toque feminino e o Cao acabou mandando o Lubu em uma dessas missões. Né? Mandando o Lubu não, ele meio que o Lubu, ou o rapaz, né, o cara que gostava dessa mulher, né, que pra quem não conhece essa menina aí, é basicamente a Jiao Shan, né, uma magia bem suportável. Então, como o Lubu ele gostava, né? Vou colocar como Lubu, porque na época ele ainda não era Lubu. O que o Cao fez? O Cao armou um esquema para que a Jiao Shan matasse esse garoto, aí sim, concluísse lá
ritual lá que ele queria. Que concluísse lá o ritual que ele queria e tal, ele conseguiu trazer basicamente Deus da Guerra revivido, né? Só que o que acontece? Esse Deus da Guerra, que é o Lu Bu, ele acabou... Como que eu posso dizer? Ele foi revivido, só que ele pegou os traços e personalidades do Lu Bu, do guerreiro original. E sentiu as dores, as memórias, tudo se misturou e ele tem ódio do Cao Cao. Tanto que, pra quem não conhece meio que a história do Honor, o Lu Bu atualmente é tipo assim, é um cara que ele quer pegar o Cao Cao e dar um fim no Cao Cao, né? Porque quando ele reviveu como, digamos, o deus da guerra, né? Digamos não, porque ele reviveu como o deus da guerra, o nosso Lubu Tretas, vou falar assim, Lubu Tretas, ele simplesmente reviveu muito só. E como eu falei, ele queria matar o Cao Cao, né? Ele queria se vingar do Cao Cao. Porque esse guerreiro, que antes não era o Lu Bu e agora se tornou o Lu Bu, ele já veio como? Poucas ideias contra o Cao Cao, né? Ele já chegou como? Ele já veio pistola, Cao Cao, eu quero só o pescoço. E o Cao Cao, que não é besta nem nada, ele fugiu. Porque ele sabe que lutar contra, digamos, o deus da guerra, né? Era suicídio, né? Tanto que ele usou a Jiao Shan como uma forma, porque como o cara gostava da Jiao Shan, ele usou essa, digamos, memória que acabou ficando no Lu Bu, né? Ele usou essa memória para distrair o Lu Bu e conseguir sair, né? Tanto que hoje em dia, né, no Honor, o Cao Cao é tipo assim, se o Cao Cao sabe onde o Lu Bu, a região que o Lu Bu tá, o Cao Cao não bebe essa região, porque ele sabe que o que o Lu Bu ele quer com ele não é uma coisa muito amigável. Lembrando, o Cao Cao é um personagem muito infeliz. E o Lu Bu, ele não é tão tonto, tá? Em comparação com esse rapaz, né? Que foi acabado usando esse sacrifício para trazer ele, né? O Lu Bu, ele não é tão tonto. Ele também se apaixonou verdadeiramente pela menina. Vai não. Lembrando, eu tô jogando e falando da história. Então se eu do nada falar alguma coisa diferente aí, já saibam o que é. Já ficam sabendo o que está acontecendo aí, né, pessoal? Mas então, voltando à história. O Lu Bu, ele não é tão tonto. Ele gosta da como que fala? Ele gosta, ele ama de paixão a nossa menina Jiao Shan. Mas ao mesmo tempo que ele gosta e ama Jiao Shan, ele não é mais o mesmo Lu Bu. Então ele é um cara esperto, um cara que já vivenciou. Então é tipo assim, ele gosta, mas ele sabe que a Jiao Shan não é confiável. E pra você ver o quão importante isso é no jogo. No jogo nós temos algumas passivas, né? No jogo nós temos algumas passivas em conjunto. E para vocês estarem vendo, como eu falo nesse ponto, o Lu Bu, ele não tem nenhuma passiva, né? Ele não tem nenhuma passiva em referente a Jiao Shan. E só para avisar uma coisa muito importante, tá? A cabeça do nosso menino Cao Cao só ainda não rolou pelas mãos do Lu Bu,
Porque o meio que o Cao fez um acordo com o Lubu. Ele sabe que o Lubu gosta de Ao-Shan e ele fez um acordo. Ó, tipo assim, como que eu posso explicar pra vocês? Eu não meto a Ao-Shan em problemas, eu não coloco a Ao-Shan em problemas ou riscos, a troco de você me deixar em paz. E o Lubu, entre muitas e muitas, e quando eu digo muitas e muitas, eu não tô de brincadeira, ele entre muitas e muitas aspas, ele aceita esse acordo, tá pessoal? Entre muitas e muitas aspas, ele aceita esse acordo, ele não é, vamos falar assim, vamos dizer assim, ele não é muito a favor dessa, digamos, aliança dele, tá pessoal? Vamos dizer assim, o Lubu ele não é um cara muito favorável a essa aliança que eles têm, tá pessoal? Então, tipo assim, o Lubu ele respeita, ele não matou o Cao por conta disso, desse favorzinho, só que ele sabe que o Cao não vai cumprir com a promessa dele. O Cao é um homem ambicioso, né? O Cao é um homem ambicioso ali no universo do Honor. Então acaba sendo que o Lubu, ele sabe que o Cao não vai respeitar, digamos, esse acordo dele, né? Mas ele não coloca ela tanto em risco, porque se ele colocar ela em risco, basicamente uma pessoa bem enraivecida com poder de cultivar absurdo vem pegar ele, né? Vem cobrar ele. Então, na verdade, o que a gente tá vendo é meio que uma reencarnação do Lubu forçada no corpo de um soldado que subiu, ele se tornou muito poderoso e meio que foi o receptáculo perfeito na concepção do Cao. E sim, o Cao não tava errado. O Cao é um cara, velho. É um personagem que eu quero trazer a história dele. Porque o Cao, cara, ele tem uma história bem interessante. O maluco fez tanta coisa, pessoal. Mas tanta coisa no universo do Honor. Você fica, tipo, incrédulo de tanta merda que esse cara fez e de como isso deu bom pra ele, tá? O ponto do nosso menino Lubu é que, cara, o Cao eu acho engraçado, porque o Cao, como eu falei, ele fez tanta caquinha no universo do Honor. Ele fez tanta caca, cara, que ele tá ali de boa, entendeu? Eu não vejo, cara, como que o cara deu tanto certo fazendo tanta caca. Esse momento aqui que nem eu tô falando, vocês estão vendo a minha indignação aqui, cara. É absurdo, tipo, o maluco fez tanta cagada. E mesmo assim ele deu certo. Mas bem, como a gente ainda tem tempo no vídeo, vamos falar, como eu falei, eu dei uma breve explicação né, do. Como que eu posso dizer? Eu dei uma breve explicação da história do Lubu, né? Do mundo real, mas como eu falei, o Lubu, ele foi um soldado, né? Ele foi um soldado muito poderoso, que pra época, pros padrões da época, ele foi realmente forte, ele foi realmente insano, um maluco de respeito, vamos dizer assim. E o cara, na época, velho, na época dele, ele foi absurdo, ele foi monstruoso. Esse cara, ele conquistou muita coisa, mas mesmo essas conquistas, ele também era muito arrogante, ele foi um personagem arrogante. Tanto que, como eu falei, o fim do Lubu não foi nem pelos seus próprios inimigos, e sim pela mão dos seus próprios aliados. Né? O fim do Lubu, o Lubu, ele fez o fim dele graças aos próprios aliados. Porque ele era um cara tão, vamos falar assim, egocêntrico, um cara tão perigoso no geral, que até mesmo, olha pra você ver, o cara mais forte na época
ele tinha uma honra, vamos falar assim, então, tipo assim, se ele prometeu, ó, se você me poupar, eu vou servir você. Cara, o pessoal daquela época, ele era um cara honrado, mas é como eu falei, ele não tinha uma boa, assim, ele era um moleque de honra, tipo assim, as minhas promessas eu cumpro. Mas ele fazia coisas horríveis, envolvendo estudo de pessoas, que há muita gente não vai entender o que eu tô falando sobre esse tal estudo, mas o Lubu, ele estudava mulheres casadas, não casadas, independente. O cara matava o que ia pra frente, velho. Ele era um personagem que eu realmente, tipo assim, a história do Lubu mesmo, ela é uma história pesada. Porque o Lubu, ele fazia coisas que, nos padrões, vamos falar assim, de hoje, os padrões de hoje, o Lubu, ele é infeliz, né, velho? O Lubu é um cara que, ele merecia de ruim mais um pouco. Então, vamos falar assim, cara, de tanta coisa que esse maluco fez, era absurdo. Eu vou ter que pesquisar isso. Mas, como eu falei, ele é um cara que ele fez muita coisa ruim, velho. Muita coisa ruim mesmo. É claro, a gente, quem conhece a cultura japonesa vai, tipo, respeitar tudo, mas como eu falei, o Lubu, ele não foi uma pessoa boa na vida dele. E isso acarretou na morte dele, porque, cara, isso é muito interessante porque tem muitas histórias. Pra quem não sabe, a Diao-chan, a história do Lubu, ela era uma das concubinas do imperador da época. Então, tipo, o Lubu, ele amava ela, ele queria ela. E, tipo, na época, o imperador teve que ceder, porque o cara era tão forte, o cara tinha uma fama tão grande, e que ele ficou com medo. Pessoal, você sabe o que é isso? O imperador da época teve medo do Lubu. Gente, é absurdo isso. O cara, que tecnicamente era o cara mais poderoso na época, teve medo. O cara, tipo assim, se o Lubu chegasse e pedisse dinheiro, ele dava. Se o Lubu pedisse mulheres, ele dava. O que o Lubu pedia, esse cara entregava. Bandeja na mão do Lubu. Mas por que isso acontecia? Simples. Como eu tinha falado pra vocês, o Lubu, ele foi um cara absurdo, velho. O cara, ele foi insano. Mas bem, pessoal, vou encerrar esse vídeo por aqui. Possivelmente um dia eu vou trazer esse quadro canal aqui pra gente contar um pouco da história dos personagens, contar inspirações. Mas bem, pessoal, falou, disse e tchau!